Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7, todos os sábados às 9 da manhã estamos aqui, eu, Juremir Machado da Silva, em Princeton, professor Luiz Augusto Fischer, raiva, tio louco para dizer em Sarandi, o professor Luiz Augusto Fischer, mas não, é em Princeton que ele lá está. Ali ele. Ali está ele. Programa que tem sempre a parceria da Matinal Jornalismo e também da nossa querida revista Parêntese. E além aqui da FM Cultura, da 107, pode acompanhar também na plataforma da Cubo Play no YouTube. Vai ficar lá o programa no YouTube e também o Pensando Bem está no Spotify também da Cubo Play para o pessoal poder acompanhar. Mas recebe cartinhas ao modelo E recebemos hoje uma cartinha no programa. Cartinha, vamos falar sobre isso. Tinha que ser um escritor para mandar uma carta. Não, uma cartinha daquelas assim, só faltou envelope com a borda verde e amarela. Era assim. E o programa recebe hoje duas mulheres, duas escritoras, a Clara Corleone e a Camila Macari. Tudo bom, gurias? Sejam bem-vindas ao programa. Tudo bem, bom dia, muito legal estar aqui. Clara Corleone nasceu em Porto Alegre, é atriz formada pela URGS, escritora e professora de escrita criativa. Publicou o livro de crônicas O Homem, Infelizmente, Tem que Acabar. Recebeu o prêmio Minuano de Literatura do Instituto Estadual do Livro Rio Grande do Sul. Do livro do Rio Grande do Sul. E o romance Por que Era Ela? Por que Era Eu? Vencedor do troféu Jacarandá na categoria Autora Revelação. E aqui mora na sua cidade natal, no bairro Boêmio do Bonfim, com duas cachorras e uma gata e um monte de livros. A família continua assim, não mudou nada. É uma personalidade do Bonfim. É uma personalidade do Bonfim. Camila Macari nasceu em Sarandi, onde eu achei que estava o professor Fisch, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Quantos habitantes, Camila, tu tinha me dito? 23 mil habitantes, é uma cidadezinha simpática. Simpática. Já fui muitas vezes a Sarandi. Megalópolis de Sarandi. Nasceu em 92, atualmente mora em Porto Alegre, se formou em comunicação social e trabalha como jornalista e redatora publicitária. Dias de se Fazer Silêncio foi seu romance de estreia, finalista do Prêmio Agis, Prêmio Academia Rio Grandense de Letras e Prêmio Mozart Pereira Soares e vencedor do Prêmio Açoriano de Literatura. Ela fez comunicação na Fabico. Na Famecos. Podia ter feito da Famecos. Mas ela fez depois teria sido tua aluna, né? Exatamente. Mas tu fizesse depois a especialização, né? Eu fiz o mestrado em escrita criativa na PUC. Na PUC. Mas a gente não se topou por lá. Pois é. Agora, seguinte, literatura tem ou não tem a ver com gênero? Ser mulher influi, determina, provoca algum tipo de diferença no resultado? Duas escritoras jovens, mulheres, atuando no Rio Grande do Sul, premiadas, o gênero conta ou não? Tem uma pergunta que sempre me fazem, que é qual é a diferença, né? Como é que é ser uma escritora mulher? Eu sempre digo, é igual a ser um escritor homem, só que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque tu não sei o que a Macari acha, mas eu sempre falo, teve um evento esse ano que eu fiz com o Paulo Scott e com o José Faleiro, e foi a primeira vez que eu fui tratada de igual para igual, assim, com escritores homens, e não a irmãzinha, a bonitinha, que escreve sobre amor isso mesmo? E sexo, com certeza, de achar que é uma literatura menor, ou homens, jornalistas, escritores, que não têm livro publicado, muito menos prêmios, que vêm ensinar, assim, querem te ensinar alguma coisa, não é por aí, ou tu tem público, mas é porque tu escreve essas coisas de mulher, né? Então tem ainda meio uma barreira, assim, meio xarope pra passar, né, de não ser muito levada a sério. Eu sinto isso, assim. Mas até na questão de publicar o livro, ou tu sente depois já? Essa dificuldade é maior na publicação? Não, é que Nando, eu não posso me queixar. O que aconteceu comigo no mercado literário é muito inédito, assim. É a brincadeira com a Lana Turner, né, a atriz, que ela foi convidada para ser estrela de cinema, assim, você já pensou em ser uma estrela de cinema? E ela diz, deixa eu perguntar pra mamãe, que ela tinha uma guriazinha, né?
Eu recebi o meu primeiro convite para publicar pela Editora Azul, que a primeira vez que eles me viram lendo um texto, 6 meses, nem isso. Depois o Homem, infelizmente, estava na roda, né? O Homem, infelizmente, está na 7ª reimpressão, uma coisa completamente insana. Quando eu escrevi meu primeiro romance, eu fui bater lá na porta do Ivan Pinheiro Machado, meu editor que eu amo. Disse, eu escrevi a cara de pau da pessoa, né? Querido Ivan! E ele leu em um dia, amou, publicou. Então, enfim, eu tenho uma é muito feliz, mas não estou menosprezando o meu talento, mas é muita sorte, porque é difícil publicar para homem e para mulher, né? Acho que para todo mundo. Aqui no Brasil, muitas pessoas pagam a própria publicação, né? Pagam para publicar. Então, nesse sentido, nas editoras, não. Mas eu sinto, assim, uma barreira ainda de ter que provar, né? Então, é porque as mulheres gostam dela, porque ela escreve assuntos de mulherzinha, né? Até esse termo escroto, né? Literatura de mulherzinha, que é falado muito em inglês, né? Tem até um gênero para isso. Eu não falo inglês. Professor Fischer, como é que diz isso? Em Princeton, como é que se diz isso, professor? Não, eu queria primeiro saudar as nossas convidadas. E eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, que Princeton é do tamanho de Sarandi. Boto fé. Princeton é uma cidadezinha, entendeu? De 29 mil habitantes. Só que tem uma universidade rica, né? Então, isso muda tudo. E eu queria dizer também tem um reparo ao que a Clara disse, é que ela, no sarau elétrico, ela não foi menosprezada. Não, nunca, professor. Eu digo Muito bem, filho. entre os escritores dessa, né, nova geração, assim, até porque os meninos são meus amigos, né? O Faleiro, principalmente, me dá um pau na sinuca toda vez que eu jogo com ele, mas tá perdoado. É bom nisso, né? Ele é bom. Nossa, ele é um profissional. Eu não assim. jogo mais com ele, eu fico olhando ele jogar, eu fico bebendo minha cerveja, né? Minha cara de palhaço fica sendo humilhada o tempo inteiro. Mas fui tratada de igual para igual, assim, porque entre os escritores da minha idade, sabe, professor, eu passo bastante por isso. É que talvez entre amigos também, né? É diferente o tipo de tratamento que tu tem entre amigos. Mas, assim, eu não tive essas experiências que a Clara teve, porque eu tô começando. Acho que, assim, eu sou mais nova no rolê do que a Clara, né? Tipo, estive em menos lugares, enfim, com menos pessoas. O meu livro, a publicação é mais recente, apesar de eu ter escrito ele em 2017. Mas eu acho que essa questão de gênero também, que tu tinha falado da questão de assunto, né? De um atravessamento entre os tópicos abordados e tal. Eu honestamente acredito que não, porque a gente está, enfim, tentando dar essa mudança de paradigma do que é universal, né? Porque eu acho que até agora a gente tratava como universal assuntos, enfim, que dissessem ao homem, dissessem diretamente relacionados ao homem. Por exemplo, falar do pai é uma coisa universal. Uma mulher ali falando da mãe já é uma literatura feminina, uma literatura escrita por mulher, enfim. E eu acho que a gente tá num processo, né, de mudar isso, de mudar como é feito. Mas eu acho que é aquilo que a Clara falou no começo, né? Tipo, tu é um escritor, né? Tu tá sentando e escrevendo. Então, tem todos os atravessamentos que fazem ser mais difícil de fato, mas no fim, acho que o trabalho da coisa, né, é o mesmo, assim, tu tá ali sentando e criando e escrevendo, enfim, e dando vazão a uma coisa, um impulso, uma coisa que tu tem que dar uma vazão aí, né? Quando um homem escreve, seria literatura. Quando uma mulher escreve, é literatura feminina. Tem esse... Tem como a se fosse questão, um outro gênero. A literatura convencional, por exemplo, que a Clara Verbuck sempre diz, eu tô confessando o quê? Eu não quero perdão por nada, não entendi convencional do que, ou o diáriozinho, né? Então a mulher escreve, mas está escrevendo sobre as suas experiências. Não, só um pouquinho. O que o Michel Laube, Jefferson Tenório, José Faleiro, Pedro Juan Gutierrez, Charles Bukowski, tô falando de autores todos que eu gosto, menos o Bukowski, que eu nunca tive paciência. Todos estão falando sobre suas próprias experiências. E qual é o problema? Nenhum. E agora a gente daí já saiu do literatura feminina e vai pra literatura feita por mulher, né? Mas tem que ter o selinho ali que
que te coloca, de certa forma, no teu lugar, né? É, Tu precisa de um selo, assim. e como é tipo, que tu ó, sai disso, né? Ah. Porque isso começou a me dar um apavoramento. Terminei de escrever meu 4º livro agora, na semana passada, graças a Deus. E eu pensei, pô, de novo. Tu é prolífica, né? Eu sou louca, na verdade. Eu pensei, eu não sou mãe, né, Macari? Qual é o nome do Eu livro? sou Já mãe. tem, claro. Tem se o editor aprovar. Ele tá implicando com o nome do livro. É pro livro se chamar Rosa e Violeta. Como que é o Rosa Rosa e Ele Violeta. tá implicando. Porque ele adora implicar com os títulos do meu livro. Ele só o primeiro, ele gosta. O primeiro e o segundo. O primeiro não é dele, né? Mas o Porque Era Ela, Porque Era Eu, ele adora. O Predadores foi um inferno. A gente tem que fazer, acho que umas 3 reuniões até chegar, porque o nome não era esse. Foi um saco pra achar. E agora eu digo, mas agora vai, né, editor? E ele... Digo, pô, editor, ele não sei se ele vai topar. Olha. Mas ali eu também não consigo. Quando eu olhei pra trás, assim, quando eu terminei, eu disse, eu falo, era pra falar de luto, uma hora eu vou falar muito sobre a questão de interrupção de gravidez, uma hora eu vou falar muito sobre transtorno de imagem, que também acontece com homens, obviamente, mas que é mais comum em mulheres, né? Então, sobre pedofilia também, infelizmente, que é mais cometido por homens, né, heterossexuais, com meninas heterossexuais, né? A gente tem dados disso, embora as pessoas queiram insistir que não é isso, né? Que o problema é o cara ser gay. E eu disse, eu não acredito que eu fiz isso, mas eu pensei, mas são os temas também que te atravessam, né? Uma hora tu vai ver, escreve Agora, sobre Clara, isso. comenta para nós o Me Apresento do teu livro, Infelizmente, o Homem Tem que Acabar. Eu li e fiquei assim, achei sensacional aquele Me Apresento. Tem 3 características, eu acho que quais são? Tu lembra? Ai, meu Deus, é isso, né? Feminista. É bonfiniana de nascença. Esquerdista por teimosia. Isso. Feminista por convicção. Isso. E o terceiro? O que eu sou mais? Olha. O que eu sou mais? Eu sou várias coisas. Sou gremista, sou bêbada, Eu sou quando boêmia. li, eu sou um rapaz do interior. Assim, Piranha por ideologia. Piranha por ideologia. Não vai cortar isso, né? Não. Isso aí pode. Não. Isso é literatura pura. Eu, como rapaz do interior, fiquei chocado. Primeiro, tu já foi um cara completamente corrompido. Quantos anos de Bonfim tu tem? Eu tenho 40. Acabou o rapaz do interior. 40 anos. Acabou, Mas quando eu li rapaz. isso, eu pensei, nossa, como eu continuo um rapaz do interior. Eu ia perguntar uma coisa para a Clara. Esse teu sobrenome, esse teu pseudônimo aí nasceu como? Porque, professor, o senhor está precisando de um favor? Porque o negócio funciona assim. Da Irmandade. Depois a gente vai ter que... Fischer tá com alguns problemas lá. Eu sou de uma família muito cinéfila, professora. E aí, até hoje a gente estava falando de cinema, que saiu um trailer ali do filme do Napoleão. Aí minha irmã queria saber se vai usar aquele velho roteiro do Kubrick. Então, o cinema é uma coisa muito presente nas nossas vidas. E o meu filme favorito é O Poderoso Chefão. Então, foi uma brincadeira quando eu ainda era adolescente. Que original que eu sou, né? O Poderoso Chefão. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Vagamente. Ele nunca sai em nenhuma vagamente. lista de melhores filmes. E começou como uma brincadeira e depois, até assim, aquela coisa de botar teu nome na lista de uma festa, né? Corleone, às vezes para explicar, né? Que não era o da identidade. Demais. É chique Demais ter um pseudônimo desses. Acho um arraso. Mas é eu falei É um nome artístico, não é sobrenome. Isso, é um nome artístico. Eu falei dessa abertura do livro da Clara, porque a gente vê logo assim o armamento que vai usar. A ironia é muito forte na tua crônica, ela é extremamente forte, extremamente interessante, e até mesmo a maneira de escrever, o me apresento e tal, já mostra assim, do ponto de vista gramatical, como é que vai jogar. Eu acho interessante. E eu estava te lendo também, Camila, e teu primeiro parágrafo pega pesado, né? Pega pesado, é cheiro de enxofre, cheiro de morte, cheiro de irmão, porque é o menino, personagem que está doente. Aquilo ali já dá um soco na boca do estômago do sujeito, o sujeito já entra na história cambaleando. É forte, né? Eu acho que ali talvez a linguagem tenha conseguido, enfim, dar essa
essa potência, porque é a partir dali que a história começa, né? Com essa volta para casa, assim. Então eu acho que talvez ali a linguagem tenha conseguido causar as sensações, né? Se tu me diz que é forte, que entra cambalhando, então eu acho que deu certo, assim. Agora, Camila, a Clara estava falando desse negócio de tu escrever em cima muito da experiências pessoais, né? Esse livro, especialmente a Maria, a criança, ele é totalmente ficcional. E como é que é? Porque tu teve que buscar numa criança, né? Pra fazer aquelas sensações, aqueles sentimentos todos. Muita gente me pergunta se é uma história, se é a história real, né? As pessoas, elas... Primeira coisa que eu te perguntei quando tu entrasse aqui. Exato, elas querem saber. Mas eu acho que um pouco é do trabalho do escritor, né? Que tu vai criar, tu vai inventar, tu vai imaginar como é que é. E outro pouco, eu acho que todo mundo foi criança, né? Então, assim, eu acho que um pouco a gente consegue acessar o que foi ter sido criança, assim. O que foi, de certa forma... eu imaginei muito essa criança que tava na cintura dos adultos, sabe? Uma criança que não chega, que não tem um rosto acompanhando o rosto dela. Ela tá olhando pro mundo da cintura dos adultos, assim. Então, eu acho que a partir daí, rolou desenvolver todas essas questões da Maria, né? Rolou criar a Maria, imaginar a Maria no meio desse conflito também. Porque ela é uma criança imaginada no meio dessa história de luto, né? Porque a história é essa, é o irmão que é ruim, né, que está doente e volta para casa, mas em princípio ele está, como se dizia antes, desenganado. Isso. Ele está condenado. E a história é contada pelo olhar, ponto de vista da Maria, que vai conviver com a doença e que vai lidar com isso num aprendizado para a vida dela e com essa dor que está presente, que tem um cheiro. Porque a questão do, digamos assim, do odor, ela é muito forte na história. Isso. Essa história, na verdade, se for pensar em fato de ser da perspectiva da Maria, né? Ela é um personagem que não é protagonista do luto, né? E mesmo assim, é sobre ela, de certa forma, a história. Tanto é que, assim, no começo é uma morte que tá dada como certa, né? A gente sabe que ele vai morrer, isso tá apresentado desde o começo, tá posto. E não termina a história quando ele morre. Porque a história não é isso, né? A história é como é que essa outra criança, como é que essa irmã atravessa isso. E rolou uma coisa muito louca, assim, pra mim, pros meus padrões, que eu tenho recebido muitas mensagens de oncologistas, de médicos pediatras, de pessoas que estudam luto, cuidados paliativos, recebido muitas mensagens. Uma pediatra me escreveu dizendo que ela trabalha muito com crianças na oncologia e que ela passou a olhar mais pros irmãos depois disso. Que lindo. Sabe? E aí a questão dos... É muito, muito legal, assim, eu fiquei... foi aquele tipo de mensagem, assim, que tu fica, Retorno sabe? legal, né? É um baita retorno, assim. E rolou muitas mensagens com relação a isso, assim, a essa necessidade, essa coisa que é uma coisa que tá rolando agora, de tu expandir o teu olhar para aquela criança, enfim, para aquela pessoa que tá, né, em estado terminal, tu expandir o teu olhar, tu pensar nesse bem-estar, nos cuidados paliativos, nesse bem-estar do ambiente todo que cerca essa pessoa, sabe? Mas eu tenho achado, assim, esses retornos muito, muito ricos, assim, muito interessantes, sabe? Princeton, câmbio? Eu queria ter uma pergunta para cada uma delas, mas eu queria continuar com a Camila, porque eu ainda não li o teu livro, mas eu li a tua entrevista para o Romanoff, o Ricardo Romanoff, né, da coluna do Roger, e eu fiquei muito, muito movido por motivos pessoais com o teu depoimento sobre tu ter voltado deliberadamente para um lugar que tu frequentava quando menina com o teu pai, uma coisa assim, né? Então, eu queria te perguntar sobre isso, assim, essa negociação entre memória e invenção, que é uma das forças do teu texto, pelo que dá para ver, né? Mas eu queria saber isso, assim, em que medida tem esse empenho por construir uma memória, sabe? Não deixar escapar aquela vivência que foi forte, enfim, para ti, né? Na entrevista tu fala disso, né? Dessa sensação de que aquilo nem tu sabia que era tão presente na tua memória, a vivência naquele espaço, né? Sim, eu acho que de certa forma cresceu
foi maior, assim, do que quando eu comecei, sabe? O desenrolar do texto, essa questão dessa memória cresceu mais do que eu tava imaginando ou prevendo. E o que tem meu mesmo, claro que tem muito meu ali no texto, né? Um texto meu, mas eu quero dizer que o que tem, tipo, de verídico, assim, do que eu trago mesmo, são as imagens a ambientação, a imagem dos lugares, e a gente estava conversando antes sobre a questão do cheiro da casa da avó, né? Eu tenho também essa memória de cheiro, sabe? Desses lugares, eles têm cheiros peculiares, assim, que é no interior, são cidades do interior, então tu tem o cheiro da cozinha, mas tu bota o pé pra fora, tu tem cheiro de bosta de vaca, sabe? Esses cheiros, eles se misturam, assim. Eu lembro muito forte até hoje do cheiro de lavagem pros porcos, sabe? E, assim, é um cheiro pavoroso. Eu não sei se vocês já sentiram. É nojento demais, assim. E os cenários, eles foram cenários que me marcaram muito. O que eu fiz ali foi um potpourri de todos esses cenários que eu percorri criança com o meu pai. O meu pai é agricultor. A gente morava na cidade... Isso. A gente morava na cidade da cidade interior. A minha avó morava no interior mesmo, numa comunidade de interior. E meu pai é agricultor. Então, eu tava sempre com ele indo pro interior. E aí, a questão da casa também... Era uma casa que eu tinha um fascínio, assim, aquela casa pra mim, ela era um castelo, era a maior coisa do mundo, eu nunca tinha entrado nela. E aí, antes de começar a escrever, eu fui pra Sarandi e eu pedi pro meu pai me levar. E isso também foi um movimento que eu fiz, sabe? Eu acho que pedir pro meu pai me levar pra ver aquela casa é, de certa forma, colocar o meu pé naquele cenário, sabe? Era uma decisão de manter essa memória, assim. E a casa não tinha nada a ver, assim, com o que eu lembrava dela. E aí eu lembro disso, desse momento em que eu pensei, tudo bem, a casa, ela é a casa que eu lembro, entende? Então, tipo, o tamanho das coisas ficou o tamanho que era na minha infância, assim. Eu não honrei o que elas são, eu honrei o que elas foram, sabe? De certa forma. Agora, queria perguntar para vocês, começar pela Clara. Durante muito tempo é muito tradicional na literatura que as experiências pessoais sejam diluídas, transformadas, transfiguradas para virar literatura. Atualmente também está muito em voga a autoficção, o sujeito se colocar dentro da história. Eu ainda agora li um romance muito interessante que chama Yoga, do Carrère, que é um escritor importante da França, e ele conta dentro da história. Bom, ele vai fazer um curso de yoga, é ele mesmo que vai fazer, ele vai contar dos defeitos, dos problemas, do que ele inventa, até que aquilo desaparece e ele vai falar de um surto psicótico que ele teve, um diagnóstico depois de bipolaridade, choque elétrico e tudo. Ele vai contar tudo, realmente, a vida dele. A primeira parte é quase reportagem, a segunda parte é ele passando pelas turbulências da vida dele. Então, eu queria, por exemplo, entre a cronista e a romancista, tem algum lugar em que a experiência é a Clara que está ali nessa perspectiva bem atual, ou tu colocas esse filtro de tipo assim, não quero me expor tanto? Eu acho que tem uma coisa da Sontag que eu amo, que é o único tipo de escritora que eu poderia ser, é uma escritora que se expõe. Eu não conseguiria ser muito diferente disso, não. Porque eu acho que sempre tem, né? Por mais que seja uma história maluquíssima que tu inventou, que se passa num futuro, no ano 5000 e não sei o que, alguma coisa tu vai ter, né? Afinal de contas, tu tá escrevendo sob a tua perspectiva, é tu que tá escrevendo. Mas o que eu tentei fazer, que tento fazer, que eu acho que é um desafio, porque eu admiro muito quem consegue criar histórias tão distantes de si, né? Das suas experiências. Eu comecei ali com um livro de crônicas, que não se propunha ser um livro, eu não imaginava que ia virar um livro, eu não imaginava nem como ia virar um livro, né? Esse é o papel da minha editora Joana Burrigo, que foi tão incrível e tão importante. O nosso livro é meu e dela. Depois, quando eu escrevo porque era ela, porque era eu já imaginei que ia vir a crítica. Tá escrevendo coisas da sua experiência, tá só ficcionalizando coisas que aconteceram com ela. Então, eu boto
Não pode falar palavrão, né? Eu boto na mesa e faço banco. Obrigada. Nada bom ter uma escritora do meu lado. Faz esse favor. Eu boto o nome dela de Clara Corleone e a outra personagem chama Clarissa Alencastro, que é o meu sobrenome de fato. As duas moram no Bonfim. Uma tem uma vida que é muito parecida com a vida que eu tinha, a outra, né? Então eu faço esse jogo e frequentam os lugares que eu frequento. Então ali o nosso Bonfim, Cidade Baixa, Centro Histórico. E aí todo mundo gosta muito, mas todo mundo gosta muito. Será que não gostam muito porque se passa em Porto Alegre e é gostoso reconhecer a nossa cidade, né, na literatura? Então quando eu vou escrever Predadores, eu digo, tá, agora não tem Porto Alegre. Agora é uma cidade, é Porto Alegre, mas não vai aparecer nenhum dos lugares de Porto Alegre. Então eu penso, bom, então eu tenho que criar um bar aqui. O livro meu tem que ter um bar. Que bar que vai ser? Aí eu chupo lá do Bar Esperança, do Carvana, enfio eles do filme, né? Bar Esperança, eles lá, tiro. Tem a Clara ainda, né? Porque Predadores parte de uma experiência muito achista que eu sofri quando eu recebi um prêmio. Então tem aquilo ali, mas as amigas já não são as minhas amigas, são absolutamente inventadas. Absolutamente inventadas. E aí, nesse que eu escrevi agora, não tem Clara, não tem Porto Alegre. É a cidade, é o Teatro Municipal, é a Praça da Matriz, porque toda cidade tem uma Praça da Matriz. Né? Então, a escola, o beco do samba, o não sei o quê, nada existe, porque eu tô tentando cada vez mais me afastar disso como um desafio mesmo. Acho que não pode ser assim tão sopa no mel, né? Senão eu ficava escrevendo crônica para sempre, porque para mim escrever a crônica é muito gostoso, é muito fácil. Daí quando é muito fácil a gente também não curte, né? Então eu acho que sempre vai ter uma coisa minha, mas é uma escolha pessoal, eu tento me afastar, assim. Eu acho muito mais massa ser uma Camila Macari, que aquilo aconteceu, né? Não aconteceu, né? Não teve nada a ver, e as pessoas acharem, eu acho isso muito precioso, assim. Clara, a atriz te ajuda em alguma coisa para escrever, te tem alguma... Muito. Que ela entra aí? Eu acho que as pessoas acham que eu sou boa de diálogo por causa disso. Porque a tua formação é de atriz em teatro, né? Isso. E essa questão de ver muito personagem, de ler muito peça, né? Tu fica com essa coisa do diálogo. Então, isso é um elogio que eu fico muito feliz de ouvir, que o diálogo funcione, que parece que é um filme. Eu acho que eu tenho essa visão muito cinematográfica de tanto assistir filme. Por mim, eu via 3 filmes por dia, né? Que nem o Wilker fazia. Então, eu presto muita atenção nessa coisa do diálogo. Quando eu me sento e eles têm que ter um diálogo para qualquer coisa. Uma briga, uma cena de amor, qualquer troço. Eu penso, como eu falo, né? E eu tenho o sarau, né? Que nós vamos fazer amanhã. E essa coisa da leitura com a interpretação me ajuda muito também a pensar como é que isso vai entrar pro leitor. Então eu leio as minhas coisas também. O sarau que vocês vão fazer não é o sarau do Fischer e não. É o sarau na Paralelo 30. Isso. O sarau que tu comandas lá na Paralelo 30. Isso, é um sarau que eu tenho desde 2017, que era num bar que infelizmente não existe mais, ele fechou por conta da pandemia. Aliás, o que tem de bar, os bares que aparecem na abertura do teu livro de crônicas, eu me dei conta que o meu tempo de bar passou, porque os 3 primeiros da lista eu não conhecia. E vários já fecharam, inclusive, infelizmente. Mas, falando de jogar sinuca, né? Eu sou do tempo de jogar sinuca no João, né? Sim, eu também, sou do tempo do João. Eu jogava lá. Mas, conversa de velho. Foi etarismo. No meu tempo. Não, por favor. Camila. Oi. Eu ia perguntar agora para voltar ao ponto, né? Aquela questão da memória ainda, né? Está presente e ao mesmo tempo tem invenção. Eu queria te perguntar se na tua experiência desse romance aconteceu de um personagem numa determinada cena tenha te obrigado a mudar o que tu tinha pensado, sabe? Tipo, existe isso? Começa a escrever, dá com segurança de que a cena vai transcorrer de um certo jeito e tal,
e de repente o personagem te diz, não é assim, o meu caminho é outro, o problema é teu, tu que tem que reescrever isso. Te aconteceu isso já, não? O que me aconteceu foi que na minha cabeça existiam ainda cenas para terminar o livro, e aí eu tava escrevendo e eu cheguei no final, eu tava escrevendo e eu simplesmente fiz, acabou. E eu fui pega completamente de surpresa, foi absurdamente de surpresa. Eu lembro que eu saí de casa com meu computadorzinho pra sentar e escrever, tipo, escrever mais um pouco, sabe? Vamos lá, vencer essa batalha. E foi tipo, meu Deus, acabou. E essa foi a minha grande surpresa, assim, de ter que mudar, não. Até porque eu escrevo... esse foi um livro que ele nasceu pronto, assim, sabe? Ele veio de uma primeira versão, assim, eu não retrabalhei ele. Então, agora eu tô tendo uma experiência diferente, uma experiência em que eu fiz uma versão e eu tô tendo que fazer uma segunda versão, e pode ser que eu tenha que fazer uma terceira versão. E o retrabalho é um trabalho que eu não tive no primeiro. Fazer um curso de escrita criativa teve peso no que tu vem se escrevendo? Modificou a tua maneira de pensar a literatura? E o fato de ser publicitária também, tem muitas publicitárias, especialmente publicitárias, escrevendo. Tem toda uma ligação com a ideia de criatividade e tudo. Mas isso, para ti, pessoalmente, tem influência? O primeiro livro, eu quis entrar no mestrado, enfim, da PUC como um desafio, porque eu queria escrever, mas eu achava que eu não ia conseguir. Aí, então, lá eu ia ter a obrigação de escrever, porque, enfim, é a prerrogativa para tu terminar o curso, né? E aí eu escrevi super rápido, assim, o livro, foi questão de meses. E aí eu acho que teve a influência nisso, assim, em me fazer, sabe? E nesse que eu tô escrevendo, eu acho que mais de coisas que eu não topo do que de coisas que eu topo, entende? Porque eu acho que a gente aprende, né? Tipo, quando vê, existe uma fórmula, assim, e aí a gente tem um olhar treinado, de certa forma, e eu acho que isso te ajuda a tu definir melhor o que tu quer e o que tu não quer, sabe? Por exemplo, mesma coisa a publicidade, assim, eu sou jornalista de formação, né? Tô trabalhando agora com redação publicitária, mas assim... O teu curso de graduação foi jornalismo? É jornalismo, eu sou jornalista, beleza. Isso. Mas eu tenho a impressão que... É isso que o Juremi não se conforma. Não. Se tivesse na Fabic, melhorou. não Famex. Pois é, depois fez jornalismo, dele. Além de tudo, fez jornalismo. É jornalismo. Pois é. Essa é a mágoa dele. Essa é a mágoa. Isso. Para sempre. O que eu acho é assim, eu não prezo por um texto que não tenha resíduo, assim, eu não prezo por um texto em que nada sobre, sabe? Eu não prezo por um texto limpo demais. Eu valorizo um entroncamento, se tiver que ter um entroncamento ali, sabe? Eu valorizo uma dificuldade, se tiver que ter uma dificuldade aí. Eu não sinto um tesão em ficar limpando uma frase 1000 vezes e procurando a melhor palavra, Outro sabe? dia li uma crônica do Julian Fuchs, que escritor, escreve, cronista da Folha de São Paulo, e ele dizia assim, uma espécie de manifesto: estou cansado desse negócio que ficam mandando limpar o texto, não pode repetir nenhuma palavra, tem que... higieniza o texto. Diga, Fischer. Foi uma treta com o Rui Castro. Né? Foi. Capaz, conta Quer dizer, o Julian Fuchs não disse explicitamente, mas foi, né? O Rui Castro escreveu um texto que está circulando muito sobre escrever bem. Eu não tô ligada nessa treta. E aí, ele escreveu um texto que está circulando quase como um manual de escrever bem, e que é o texto clássico, de limpar, de fazer um texto sem repetições. De não usar advérbio de modo. Exatamente. Combater os advérbios, combater os adjetivos, os superlativos. E aí o Julian Fuchs tomou como se fosse uma coisa pessoal e disse: ninguém vai me dizer o que eu tenho que escrever, eu não tiro nada, não sei o que é. Agora, onde eu discordo dele, do Julian Fuchs, é o seguinte: eu não acho que a literatura contemporânea brasileira seja dominada por essa limpeza do texto. Acho até que é um texto mais barroco do que... Não é um texto para o gosto, no fundo, do Rui Castro. É mais para o gosto do próprio Julian Fuchs. Não vejo assim que... Não sei se vocês sentem isso, mas eu não vejo que os escritores brasileiros estejam sendo coagidos a caçar todo o superlativo, a não permitir nenhum advérbio. Acho que não, né? Ou sim? Claro. Eu não penso muito na forma. O editor, por exemplo, o Ivan, quando recebeu o teu texto, não, vamos
o pessoal revisou, vamos tirar aqui. Não? É meu editor por nome, né? Porque é meu pai 2, né? O problema do Ivan é o título sempre. É o título. Clara, eu quero perguntar para ti, o mesmo que eu perguntei para Camila, mas vou formular de outra maneira. Tu já fosse assim dominada por um personagem que te disse, não é assim, Clara, tu tá pensando errado, eu sou de outro tipo. Com certeza. Eu acho que aquela história que parece que é balela, né? Uma hora o personagem te leva para uma hora o personagem te leva para um lugar. Eu queria ter matado um personagem, por exemplo, que eu não consegui matar. Ficaste com pena dele ou ele conquistou? Na hora de puxar o gatilho, faltou coragem. Eu tive uma ideia para um capítulo melhor, onde era muito mais interessante. Aí ele precisava ficar vivo. Ele fica vivo. E... Tu foi oportunista com a vida do teu personagem. Eu soube uma escrota, Nossa. cara. Isso, ou então assim, uma personagem que ela era muito fútil. Eu fiz isso com uma personagem minha que é uma mãe, que é uma ex-miss, que ela é extremamente ligada às coisas da sociedade e tal, e eu comecei a achar que aquilo era uma coisa super machista minha. O pai tava super maravilhoso, um pai que levava uma filha sempre ao teatro, levava outra filha. É nesse de agora, né? Isso. Eu lembro que tu leu um trecho e tinha isso, essa mãe, e esse pai... Isso, exato. Então eu comecei a pensar, isso aqui não tá legal. E aí eu fiz a gente ir por um outro lado. Ou teve um dia que uma personagem minha que perde a menina, e aí eu só tinha ali o início, que ela ia estar muito deprimida. Eu disse, mas como é que era o início dessa mulher? E eu queria que ela fosse muito iluminada no início, até para eles se apaixonarem, ela e o Almeida, meu primeiro protagonista homem. E aí ela virou bailarina, mas ela praticamente me levou para ser bailarina. Assim, agora me lembrei de uma coisa fundamental, não posso deixar de perguntar isso para Clara, senão para mim seria uma entrevista quase assim perdida. Ela diz que a humanidade se divide em duas partes. Só duas. Os que acham Bésame Mucho cafona e os que acham lindo. Eu acho lindo. Ela acha eu acho lindo lindo também. É um bolero maravilhoso. Tu acha cafona? Não, eu acho maravilhoso. Professor Fischer, tu tá com a gente? Fischer, pois é, Fischer, conta aí. Tô com vocês. Não. Eu sou da época em que o Bernardo Cabral dançava de rosto colado com a Zélia Cardoso de Mello ao som de... aquilo. Lembram desses? Eu, inclusive, como músico, acho que tem muitas coisas cafonas que são lindas. Meu, tá certo. Eu achei essa uma boa definição. Tem coisas cafonas que são bonitas. Eu quero saber de vocês até que ponto, que é sempre um mito das pessoas, né, sobre quem escreve, sobre quem compõe, sobre quem é artista. O que é inspiração, o que é técnica? Tem dias que é impossível, não tem inspiração, faz um mês que não vem a luz do céu, eu não consigo escrever. Ou quando não vem a ideia, não tem, mesmo assim, através do que vocês estudaram, da técnica, dá para sentar e produzir alguma coisa? Eu tenho truques para sentar e escrever alguma coisa. Porque eu tenho a ideia do livro, daí eu tenho um esqueletão dele, assim, que vai acontecer, que pode mudar completamente, né? Tenha o esqueleto, mas qualquer coisa jogue longe, né? Vai mudar muitas vezes. E aí eu sei quais são os temas, né? Eu resumo cada capítulo a uma frase, o que é um inferno de fazer, mas enfim. Então eu olho lá na parede, eu deixo na parede. Então aquilo ali me irrita e eu sei que eu tenho que escrever. Tipo aqueles filmes de policial que os detetives botam Exatamente. cheio de coisa. Será que é por isso que eu adoro Luísa do Dias Brasil faz isso também, cola na parede todo um... aprendeu comigo, naquela Então. louca! Viu só? Viu só? Aí eu deixo ali, então eu sei qual é o tema. E tá, aqui vai ter uma briga, aqui tem uma cena de sexo, aqui tem uma choraçada, aqui tem não sei o que lá. Aí eu digo, que saco, eu não quero escrever isso aqui hoje, mesmo que esteja na ordem, eu nunca escrevo na ordem. Não escrevo na ordem. Normalmente eu escrevo o fim muito antes do que qualquer outra coisa. Vai juntando. Depois eu vou juntando, e aí é que acontecem as coisas. Eu acho que essa personagem não tá conectando, né? Tá esquisito. Então, assim, eu tenho que escrever uma coisa de amor. Tá, agora tu tem que escrever uma coisa de amor. Não tô afim de escrever uma coisa de amor. Daí eu volto para obras de amor. Não só livros. Filmes, séries, canções. Tem uma canção tá naquele filme Tango, do Carlos Saura, que eu ouvi sem parar, acho que os vizinhos já estavam achando que eu ia me matar a qualquer momento. Então isso, ou escrever qualquer coisa, porque eu acho que às vezes o que nos tranca é isso. Tu tem que escrever.
Tu tem que escrever aquilo ali, o teu livro, oh meu Deus. Escreve outra coisa, escreve teu momento mais constrangedor, escreve uma carta de amor, não envia, pelo amor de Deus. Escreve, né, sei lá, escreve qualquer troço, escreve uma lista de compras, porque daí tu vai soltando, né? Vai soltando a mão, assim. Então, isso, e também eu gosto muito da ideia de brincar com situações que já existem, tanto na vida real como com pessoas que a gente conhece ou com personalidades, né, da história. Então, imaginar o que teria acontecido se a Marilyn Monroe não tivesse morrido, né? Se ela tivesse continuado a carreira dela. Imaginar o que teria... Como é muito usado e até viram obras, né? Asterix e Obelix, né? Eu adoro usar esse exemplo que ele imagina. Então, ele tem todo um mundo ali, ele imagina uma pequena aldeiazinha de aldeias irredutíveis, né? E como que eles sobrevivem. Tarantino fez isso já em 2 filmes, né? Imaginar para alterar fatos históricos. Não vou falar aqui para não dar spoiler para quem não assistiu, né? Então, a Joyce Carol Oates fez isso muito habilmente com Blonde. Ela não é uma biografia sobre a Marilyn, né? Ela reinventa, ela condensa umas coisas. Eu acho esse recurso muito legal. Tu pegar alguma coisa que já existe e imaginar, brincar. E daqui a pouco pode ser só uma brincadeira que vai te inspirar para tu escrever o teu troço. Pode ser só uma brincadeira e parou por ali. Ou pode até virar uma nova... A Clara abriu o ateliê, a oficina. Como é que ela exato. faz? Muito interessante. E contigo, cara? Gente, eu não tenho nada. Eu escrevo ou não escrevo e eu não desperdiço palavra, assim. Eu não escrevo por exercício nunca. E eu acho que nunca vão me ver escrever por exercício. Não faço. Eu penso muito. Eu só sento escrever depois que eu já pensei tudo. Tipo assim, eu sei a história que eu vou contar. Pensei. O livro que eu tô escrevendo agora, eu pensei nele durante 3 anos. Pensei muito. Quando eu sentei escrever, eu tirei 1 mês e eu sentei e escrevi. Aí eu escrevi o livro em 1 mês. Aí ele ficou 1 ano parado, porque eu não tava com disposição, não Pra tava reler. com um saco pra pegar ele na mão. E aí agora eu pensei, não, vamos lá, vamos olhar aquilo. Daí agora que eu tô olhando ele, eu peguei ele faz umas 3 semanas, então agora... Todos os dias eu olho, mas é uma experiência nova, que é a experiência do retrabalho. Agora, eu não Tem faço mudado isso, muita não. coisa? Não. É que tem umas coisas, assim, umas pontas soltas, assim, de história que eu tenho que organizar, sabe? É mais isso, assim, que realmente ficou faltando. Mas, gente, eu sou muito do tipo, não gasto palavra. Uma vez eu fui entrevistar o Lobo Antunes. Cultura. Economiza as palavras. Eu fui entrevistar o Lobo Antunes uma vez em Lisboa, e ele contou uma coisa, eu confesso que eu não acreditei nele, mas de vez em quando eu leio em algum lugar a mesma informação. Ele diz o seguinte, que quando ele escreve um romance, os romances dele tinham, sei lá, 800 páginas, que para fazer 800 páginas ele escrevia 80 mil. Eu fiquei pensando, não tem como. Mas... Ô, Fischer, como cortar de 80 mil para 800? Mas Primeiro que eu não Deus consigo me imaginar perdoe. escrever 80 mil páginas. E depois... 800 já é bastante. Eu deixo por 8 mil páginas, que ele escreva 8 mil para reduzir para 800. Jura? Talvez eu tenha ouvido errado. Eu tenho uma pergunta localista para fazer para as duas. Localista. Vocês já sentiram alguma dificuldade para ser lidas explicitamente fora do Rio Grande do Sul, em outro lugar, em outro estado? Enfrentar alguma barreira? Eu acho que é uma barreira cultural que todo mundo daqui, que é artista daqui, tem, né, professor? Os músicos também, os atores, né? Eu tenho muito amigo artista, então o pessoal se muda normalmente, né? Vai para São Paulo, vai para o Rio, assim. De tu ser alguém aqui, né? Ou tu ser mais um lá, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, assim. Então é mais nesse sentido. Por muito tempo a questão das premiações, por exemplo, né? Eu fico muito feliz de que tenham prêmios agora vindo do centro do país para cá, para os nossos colegas, né? Porque eu acho que... Mas que é uma barreira... É difícil, nós estamos muito na pontinha, né? Nós estamos muito na pontinha. Mas tu acha, Camila, que essa ideia tua de tirar o cenário de Porto Alegre, ficar uma coisa assim mais, né, universal, tem algo a ver com isso? As pessoas facilita ler, né? Na verdade é uma coisa de desafio, porque a minha questão, e aí a gente tem que empurrar um pouco a síndrome da impostora, e eu sei disso, é que 90% das pessoas...
eu tô exagerando pra caramba, né? Família de exagerado, mas assim, muitas pessoas que vêm elogiar porque era ela, porque era eu, me dizem: eu amo o que é passado aqui, eu amo o que é bom. A primeira vez que eu fui no Boteco do Paulista, o Gelson, dono, saiu pra fazer a volta, pra me abraçar, aquele amor que ele tava no livro, que o bar dele tava no livro. Quanta apego-cidade que as pessoas têm, né? Não é, Meu Deus. não é, menina, fiquei a Pavarotti, nem eu sabia. Então, eu pensei assim, pô, será que acharam meu livro legal? Ou acharam legal se reconhecer a Sim. cidade, sabe? Como, sei lá, no início, os filmes do Jorge Furtado, as pessoas comentavam muito isso, né? Olha lá, ali que eu moro, ali não sei o que eu bairro, né? E o Jorge Furtado é um puta cineasta maravilhoso, né? Eu sou super fã. Já teve no Sarau, inclusive. Então, não é um problema, mas pra mim é uma questão de desafio. Eu acho que não faz diferença. Tu localizar ele aqui ou não, né? O Jefferson ganhou um jabuti e a história se passa em Porto Alegre, né? O Avesso da Pele se passa em Porto Alegre. Mas os personagens de vocês não têm dificuldade de dizer tu vai por escrito? Eu não sei se eu sou cara de pau, mas eu não... Isso foi uma coisa que a gente topou, assim, com todos os editores. Eu falei, eu vou escrever assim. Eu comecei a falar muito você, por causa de um trabalho que eu tive. E porque o tu atrapalha. O tu atrapalha, mas é que eu comecei a falar você. É uma briga. Eu digo, atrapalha a leitura, inclusive, dos cariocas, dos paulistas, do centro do país. Eu acho que... Aí é que tá, eles podem se esforçar um pouquinho, pode ter um problema, sabe? Vai lá. Duas coisas, é que, por exemplo, tá falando do Jefferson, que ganhou o Jabuti. O Jefferson é um baita escritor, tenho toda a admiração pelo Jefferson. Antes disso, o Jefferson publicou pela Sulina o Beijo na Parede, que é tão bom quanto o Avesso na Pele. Eu amo Beijo na Parede. É maravilhoso. Eu gosto Por mais que não ganhou o Jabuti? Porque uma editora daqui não ganha o Jabuti. Não, é isso aí. Essa é uma dificuldade. Eu reli agora 2 livros que eu acho assim fabulosos, que é O Amor de Pedro por João e Perseguição e Cerco de Juvencio Gutierrez, do Tabajara. O Tabajara é um baita escritor, um escritor extraordinário. E eu fico pensando assim, esses 2 livros só não são considerados assim 2 dos maiores livros da literatura latino-americana, porque é uma coisa assim, aqui deste cantinho do mundo. Não, eu acho que sim, mas eu acho que tem aí uma outra coisa que é aí a gente mudar a forma como a gente escreve ou tirar a localização de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul para, não sei, é a maior besteira que tu pode fazer. Isso não vai Pedro garantir Maior nada. fala isso, né? Escreve pra ganhar um prêmio, pra tu ver a porcaria de livro que tu vai escrever. Eu escrevo pra contar uma história, se vai ter Tu, se vai ter Porto Alegre, se vai ter... Mas eu acho, na verdade, que a resposta, assim, pro Fischer tem muito mais a ver com a editora, sabe? Tem muito mais a ver com questão de editora do que de qualquer outra coisa, assim. A editora que te leva pra longe. Tipo, o meu primeiro, eu publiquei ele pela Bestiário, né? Publicação independente. Pô, a Bestiário faz um trabalho muito massa aqui, porque publica gente pra... Muita. Pra caramba. Desculpa, amiga, agora eu não consigo entender que a gente tem um escritor ali. Exatamente. Publica muitas pessoas. Um monte de gente. E aí também o que rolou comigo foi uma dessas coisas que é muita sorte, que é o primeiro livro ali e uma editora maior, com uma divulgação, com uma distribuição maior. Então, querer reeditar o livro, assim, tá indo pra primeira reimpressão já, com pouquíssimos meses, e daí distribui, sabe? Então, assim, eu tô sendo lida fora daqui, porque eu tô sendo distribuída. E eu acho que é o que aconteceu com o Tenório. Ele foi para uma companhia das letras que distribuiu. Que é uma máquina, que é exatamente, um Boeing. Exatamente. Deixa eu saber, porque eu tô no tempo aqui, a gente só tem mais 9 minutos, então eu quero saber algumas coisas de vocês. Primeiro, o que vocês têm planejado, alguma coisa assim? Agora, por exemplo, a Feira do Livro que vem aí, tem algum evento, alguma coisa que vocês têm de participação na feira, já alguma coisa assim? Vai ser minha primeira feira desde que eu comecei a publicar, que eu não tenho livro para publicar. Eu tô muito triste. Eu não terminei a tempo da feira. Na feira eu não vou fazer nada. Esse seu novo livro trata do quê, Carla? A investigação dele é como que a morte de uma pessoa abala as pessoas que ficam, porque morre uma e ficam muitas. Então, a partir de um episódio esquisito de uma garota que vai parar numa delegacia, através da conversa que ela tem com o delegado Almeida, a gente vai contar a história dela, a história da irmã dela, que foi assassinada, e a história do delegado, que tem o seu próprio luto e uma grande crise no casamento. Ele é um livro bem sério e
e bem diferente do que eu já escrevi, o que me deixa muito nervosa. Inclusive, infelizmente, não deu tempo de acabar. Qual vai ser o título que o Ivan aprovou? O título que você aprovou, editor, é Rosa e Violetas, tudo deu certo. certo. E o teu, Camila, que tu tá preparando? Eu tô trabalhando em o pitch do livro, né? O pitch do livro é uma mulher obesa que entra em surto depois de quebrar uma cadeira num bar. Então, assim, ele trabalha essa questão de, tipo, de um indivíduo que pega pra si a desumanização que vem sofrendo a vida inteira, surtou sabe? e quebrou a cadeira. Ela quebrou a cadeira e depois surtou. E aí, a partir disso, ela entra num surto, assim. Esse é o pitch do... Ai, que ótimo. É um baita tema. Ai, já quero ler. É um pitch que eu tô trabalhando agora. Arrasou, amiga, meio. Porque mexe aí com um monte de coisas importantes, de se sentir da estigmatização, a se sentir humilhado, tudo. Fischer. 5 minutos, professor, nós temos. Então, uma especulação. Por que vocês não escrevem um texto analisando alguma figura da elite de grana no Brasil? Por que ninguém escreve? Tá? Pegar um cara, um nababo aí, não vou dizer nomes, para não atrapalhar o nosso departamento comercial. Tá? Senão depois o Nando reclama. Não faça isso. Não, mas é uma pergunta mesmo que eu tenho, assim, por que não tem, sabe, uma pessoa muito rica como personagem? Por exemplo, do Silvio Santos? Brasileira é feita pela classe média, será que é por isso? Mas nesse livro que eu escrevi, todos eles têm muito dinheiro, porque eu quis tirar a questão social do livro. Dinheiro não é um problema para ninguém. Ali pro delegado, no princípio, sim. E também é uma frase que é dita em algum determinado momento, porque uma família muito marcada pela tragédia diz, bom, dinheiro não quer dizer que não vai sofrer. Olha os Kennedy aí. Olha os Kennedy aí, né? Então, mas eu não fiz pra... Olha os Corleone. Olha os Corleone, né? Eu não fiz porque pensei, vou pensar na elite. Eu fiz de malandragem, porque eu não queria ter que ficar... Eu queria pegar pessoas muito fúteis, né? E quais são os problemas delas, porque eu acho que também, independente de qualquer coisa, quando morre alguém, se é rico, se é pobre, a gente sofre. Todo mundo quer amar e ser amado também, não interessa quem é, né? Se é rico, se é pobre, né? Então, foi isso que eu fiz, mas mais na malandragem, tirar um pouco dessa questão, a questão social, assim, do livro. O teu já tem nome, Camila, esse novo que vem aí? Sublimação. Sublimação. Bom, a Clara já disse que infelizmente não estará na feira. Camila vai estar na feira, Porto Alegre? Eu vou estar numa mesa no dia 10 às 16, eu acho que é no... Qual? Eu não lembro, Barbosa Lessa, pode ser, que é sobre literatura em Porto Alegre, sobre quem tá fazendo literatura em Porto Alegre. A literatura em Porto Alegre tá bombando, né? E vai ter um representante de cada gênero na mesa, olha só. Bem legal. Massa. Vai ser minha primeira feira do livro. Olha só, estreia na feira do livro. feira. Beleza. Sempre. E eu quero dizer que eu não vou estar na feira. É a primeira vez que tu não vai estar na feira? Não, é a segunda vez. Não, é a segunda, a outra que tu estás na França. Te vendeste pro imperialismo mesmo, né? Não. Fischer se mudou para os Estados Unidos, agora é outra. Eu já disse, agora eu encontrei um cunhado meu que veio viajar aqui para os Estados Unidos e ele me trouxe um bem de primeiríssima necessidade. Farinha de mandioca. Olha só! Agora eu estou tranquilo. Quer dizer, quando tu voltar aquele X de Porto Alegre, desse tamanho prensado, tu não quer mais. Vai querer aquelas bolachinhas do McDonald's. Né? O Fischer anda com saudades até do Bauru do Trianon. Cachorro quente do Rosário. Muito. Tudo. Gurias, vamos aproveitar o tempinho final aqui, 2 minutinhos. Clara, fala um pouquinho. Vem um livro aí pela frente, mas tem o sarau sempre. Como é que rola? Onde é que acontece? Tem o sarau um mês sim, um mês não, ali na livraria Paralelo 30, que é uma livraria linda, que abriu no Vieira de Castro. Tá muito bonita, né? Quase esquina com a José Bonifácio. Rola o quê? De noite, de tardezinha? Rola, é sempre uma quinta por mês, a partir das 7, mas a gente começa a ler às 7h30. São sempre 2 convidados, esse que a gente fez na quinta-feira, agora eu, a Macari e o Thiago Souza, o tema era Evoé, Jovem Artista. E em dezembro eu vou ter que inventar alguma coisa. Porque parece que não dá trabalho tu fazer uma coisa um mês sim, um mês não, mas dá, né? Eu trabalho numa agência de publicidade das 9 às 19, então... As duas trabalham numa agência de audiência, são as publicitárias que estão... Não, a gente acaba cooptadas pelo mercado, né? A gente acaba.
Tu trabalha numa agência que tu estava dizendo que faz trabalhos para o Itaú também, né? É na área de conteúdo, desenho gráfico, assim, conteúdo, que tu cria? Eu sou redatora. Eu também escrevo. Claro, redatora também. Eu também. É. Uma vez eu e a Camila, a gente saiu numa capa de um troço que era jovens escritoras premiadas, para estar em redatoras. Que pagam as contas com publicidade. Que pagam com quem É escreve. difícil pagar as contas com livros. E com jornalismo. E com jornalismo. Né? E com jornalismo também. Professor Fischer, suas considerações finais para nós encerrar o programa. Made in Princeton. Eu quero mandar um abraço para essas duas gurias talentosas aí e dizer que eu tenho muita inveja de vocês, porque vocês estão muito cedo, já encontraram uma dicção, encontraram temas. Enfim, é muito bonito ver o que está acontecendo com vocês aí. Eu saúdo Evoé, jovens artistas. O Fischer vai voltar dos Estados Unidos com algum livro pronto também, né? Ele já pode dar uma palhinha aí. Sim, o que ele está escrevendo. Ai, que delícia, que bom. Não, eu estou dizendo. Eu estou chutando. Eu estou incentivando. Também. É fake news ou confere essa informação, professor? Não, eu estou pensando em umas coisas aí. Sim. Viu só? Quero dizer o seguinte, eu não vou estar pessoalmente na feira, mas eu ajudei a compor alguns livros que estão saindo na feira agora, muito especialmente um que eu já vou agora anunciar. O grande cronista Paulino Azurenha, lá do começo do Correio do Povo. Um dos fundadores do Correio do Povo. É uma editora nova aí na cidade, a Mar Edições, está publicando aquela coletânea de crônicas dele, que ele assinou com o pseudônimo de Leopardo. Leopardo. Era um negro, né? O Paulino Azurenha, um talento enorme. Enfim, o livro vai sair agora, certamente vai ser um lindo presente aí para a Feira do Livro da nossa querida cidade, minha saudosa cidade. um dos primeiros cronistas negros importantes da cidade. Gurias, muito obrigado. Camila Macari, Clara Corleone, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo sucesso. Obrigada. E cada vez mais sucesso, né? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Amém. Foi muito Amém. legal. Muito bom. Legal e sucesso, todo sucesso possível. Todo sucesso possível. E vem aí na sequência agora, né, a nova programação da FM Cultura. Agora sim. Agora sim. Né? Inclusive com a gêmea da Clara Corleone, a Camila Diesel, exato. Às 11 horas, Sósia. Tá com o Cultura Diesel. Boa sorte, mana. Isso aí. Essas manhãs de sábado da FM Cultura. Então, trabalho muito legal do Kleber Grabowska, né? Abrindo esse espaço aí. Gente, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Quem não pegou desde o início, quiser acompanhar, vai ali na plataforma do YouTube da Cuboplay, pode entrar no Spotify também da Cuboplay, tá lá o programa, não foge, é legal, porque fica ali, pode assistir a hora que quiser, tá? E se gostou muito, pode ouvir de novo também. Inclusive né? Pode mandar cartinha. E pode mandar cartinha. Tu não falou da cartinha, tu ia ler a cartinha. Aqui, vamos atrasar então, não vamos atrasar nada, só vou falar rapidinho. Da cartinha que nós recebemos aqui. José Adelar Finato. O Jorge Finato, ele nos enviou um livro dele que se chama Solitudes e mandou uma cartinha junto assim, ó: estar só e se sentindo bem é uma arte. Certas coisas ajudam, entre elas ouvir o programa Pensando Bem. Um abraço, Jorge Finato. Ai, que amor. Valeu, querido, maravilha. Obrigado, Jorge. Voltamos semana que vem, pessoal. Tchau.